Olá pessoal, aqui é o professor Gleiton Gomes da página SOS Professor de Exatas e hoje trago aqui para vocês uma questão do Enem que envolve equação do segundo grau. Então vamos ver o que essa questão está falando aqui para a gente. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades, em relação ao número de caminhões necessários para transportar a produção, usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? Então a gente pode dividir esse texto basicamente no primeiro momento. No primeiro momento, o texto dá informação para a gente que a empresa ela tem uma produção semanal de 90 toneladas, né? 90 toneladas. Então o que é que acontece aqui? A gente não tem, primeiro modo, nem a quantidade de caminhões, nem a capacidade por caminhão. Então a gente vai começar o texto dando nomes, atribuindo letras a essas situações que a gente não sabe quem são. Então eu vou chamar N o número de caminhões, então vai ficar número de caminhões. Eu vou chamar de C a capacidade por caminhão, né? Então vai ficar capacidade. Então nós podemos dividir o texto basicamente em duas situações. Já que a gente tirou as informações, né, só deu nomes, né, atribuiu a letras a quantidade de caminhões que eu não tenho, nem a capacidade. Então no primeiro momento só basta eu entender o seguinte, que a minha produção semanal de 90 toneladas vai ser basicamente o produto do número de caminhões que a empresa tem, vezes a capacidade. Isso me dá uma produção semanal de 90 toneladas. Então, levando em consideração que teve que ter um aumento de 6 unidades de caminhão para poder compensar nessa redução em meia tonelada por cada caminhão. Então, como é que eu posso simbolizar isso? Eu sei que eu tenho o Czinho aqui que eu chamei de capacidade, então só basta a gente colocar aqui, ó, C, né? C menos 1 sobre 2, então quer dizer, houve uma redução de 50%, vezes um aumento na quantidade de caminhões, que eu chamei de N mais 6. Tudo isso igual a 90, porque mesmo com essa redução na capacidade por caminhão, tendo aumento na frota, a produção semanal ela permanece, é a mesma. Então o que é que eu faço aqui agora? Eu tenho duas situações. A situação 1 que eu chamo de N vezes 6 igual a 90 toneladas, e a segunda situação já levando em consideração essa alteração, que é 90 mais 6 vezes C menos 1 sobre 2 igual a 90 toneladas. Beleza. Então o que é que a gente faz aqui? É procurar um mecanismo que facilite minha vida. O que é que eu vou fazer, né? Pensei aqui agora, eu vou isolar o C de capacidade e vou passar o N dividindo 90. Por que eu vou fazer isso? Eu agora volto para a segunda e onde tiver C, eu vou colocar 90 sobre N. Porque eu vou ter agora esses dois termos aqui com a mesma letra, N e N. Então fica fácil a gente trabalhar. Vocês observam aqui que eu tenho N e C. Então tem duas incógnitas diferentes. Aí complica a nossa vida. Então fazendo aqui a substituição vai ficar da seguinte maneira. N mais 6, vezes C vale quanto? C eu falei aqui, ó, que vale 90 sobre N. Então eu coloco 90 sobre N menos 1 sobre 2. Tudo isso igual a 90 toneladas. Beleza. Agora é cair na matemática. Ó, o produto puro aqui, ó, distributiva. Então vai ficar 90 vezes N. Então vai ficar 90N dividido por N. N vezes menos 1 sobre 2. Então vai ficar menos N sobre 2. Agora vai ficar 6 vezes 90 sobre N, né? Então vai ficar mais 6 vezes 90 dá 540 sobre N. E 6 vezes menos 1 sobre 2, então vai ficar aqui, ó, menos 6 sobre 2 igual a 90. Se eu parar para perceber aqui, ó, tem coisa que dá para a gente simplificar aqui para ajudar a nossa vida. Ó. Eu posso cortar esse N com esse N. Se você parar para analisar, simplificando N com N que dá 1, né? Então aqui fica 90 desse lado, 90 desse outro lado. Então, quando eu passar 90 para o mesmo lado do outro, vai passar com sinal trocado, negativo. Então aqui eu já posso simplificar esse 90 com esse 90 aqui. Agilizei minha vida. Então o que é que eu faço agora?
Vou aqui pegar o menos n sobre 2, mais 540 sobre n, menos 3, né? Fica menos 6 dividido por 2 é menos 3. Tudo isso igual a zero. O que é que a gente faz aqui? Eu tenho 2n aqui, denominador 1. Então, tem denominadores diferentes, MMC. Então, aqui vai ficar, ó, MMC 2n, 1 é 2n. Então, a primeira coisa que eu faço é divido com o denominador, multiplico com o numerador. Então, 2n dividido por 2 sobra n, porque 2 por 2 dá 1, então sobra n. Então, n vezes menos n dá menos n ao quadrado. 2n dividido por n fica 2. 2 vezes 540 dá 1080. 2n dividido por 1 dá 2n, vezes menos 3 dá menos 6n. Vou fazer logo aqui. Então, aqui vai ficar... Vou apagar isso aqui. Então, agora vai ficar como aqui, ó. 2n dividido por 1 dá 2n, vezes 0 dá 0. Então, aqui dá 0. Então, eu posso cortar esse denominador aqui, eu fiz dos dois lados, então tá beleza. Então, aqui fica menos n ao quadrado, mais 1080, menos 6n, igual a 0. Deixa eu só organizar os termos aqui, para vocês enxergarem que é a equação no segundo grau. Então, menos n ao quadrado, menos 6n, mais 1080. Tudo isso igual a 0. Beleza, o que é que eu faço aqui para ajudar um pouquinho, bora identificar aqui os coeficientes. Então, quem é meu coeficiente A é quem multiplica a letra com expoente ao quadrado, então aqui é menos 1. Então, quem é o coeficiente B? Quem está multiplicando o n ali, ó, o n de expoente 1, ó, de expoente 1, então aqui é menos 6. E quem é o termo C? O termo dependente, né? O coeficiente C é o termo dependente, que é 1080. Agora a gente pega por Bhaskara. Substituindo aqui no discriminante, nós temos que o discriminante ele vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo as devidas substituições aqui, eu sei ali que eu já sinalizei que b vale menos 6, então fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente de a que vale menos 1, vezes o coeficiente de c que vale 1080. Então, delta vai ser aqui, menos 6 ao quadrado dá 36. Fazendo jogo de sinal, menos com menos dá mais, então aqui fica positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1080 dá 4.320. Somando todo mundo aqui, eu tenho um valor total de 4.356. 4.356. Achando os possíveis valores de n, então eu tenho aqui que n vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Substituindo, então vai ficar menos, coeficiente b nós achamos aqui que vale menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4.356, dividido por 2 vezes a que vale menos 1. Cuidado com sinais, então n vai ser igual, jogo de sinal aqui menos com menos fica positivo, então meu 6 é positivo, mais ou menos raiz quadrada de 4.356, que é 66, dividido por 2 vezes menos 1, dá menos 2. Então, achando meu primeiro nzinho aqui, então n', eu vou somar, então vai ficar 6 mais 66 dividido por 2. Então, aqui, por menos 2, né? Então, aqui dá 72 dividido por menos 2, isso aqui dá menos 36. N duas linhas, eu tenho aqui, ó, 6 menos 66 dividido por menos 2. Aqui eu tenho menos 60 dividido por menos 2. Isso aqui dá 30. Observe que a questão ela fecha pedindo o seguinte: qual o número atual de caminhões? Então, número é quantidade. Quantidade a gente não representa por números negativos. Então, esse N aqui sai para mim. Logo, a quantidade de caminhões, né, atendendo essa nova política de carga, são 30 caminhões. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Se gostou da dica aí, ó, dá uma curtidinha, compartilha com os amigos e vamos à próxima questão.